Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no vitrine do lago. Olha que delícia de água, transparência. É um lugar muito bonito, vale a pena vocês virem para se tornar nossos vizinhos e aguardar Jesus voltar aqui. Um forte abraço a todos. Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É um enorme prazer para mim revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes dessas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante em nossa vida, onde buscamos de Ti o sustento para a nossa fé. Nos encha com a iluminação e a inspiração do Teu Santo Espírito, nos trazendo a lição da Tua Palavra para cada coração, conectado contigo e com o estudo da Tua Palavra. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus, com o perdão de nossos pecados e faltas. Amém, Senhor. A lição de hoje, o caminho difícil. Isaías capítulo 8, verso 17, diz o seguinte: Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. Esperarei no Senhor. Irmãos, aqui está bastante claro, quando fala casa de Jacó, está falando do Israel como um todo, nas 12 tribos. Tanto Israel, com as 10 tribos do norte, capital em Samaria, quanto Benjamim e Judá, as 2 tribos do sul, ou seja, os judeus propriamente dito. As profecias trabalhadas nessa lição dessa semana envolve em todo o contexto, como aqui a coluna dorsal que acabamos de citar, de Isaías 8,17, está apontando. Envolve a profecia da extinção da monarquia desses dois povos. Nos dias de Salomão, quando Salomão morreu, após a morte de Salomão, sabemos que o reino foi dividido. Jeroboão, um servo de Salomão, ficou com as 10 tribos do norte, e Reoboão, filho de Salomão, ficou com as 2 tribos do sul. Desde então, iniciou um processo longo de inimizade e de monarquia bifurcada, separada. Nada disso fez parte do plano de Deus, mas Deus não interferiu, e aqui agora estava chegando ao seu final. Primeiro iria o reino do norte, cairia com a invasão de Sargão II, em 722, e alguns anos mais tarde, Nabucodonosor invadiria os reinos do sul, destruindo Jerusalém. Também seria a extinção da monarquia de Israel definitivamente. Sargão teria derrubado e extinguido com a monarquia do reino do norte e Nabucodonosor com o reino do sul. Veremos os demais detalhes durante o discorrer desse tema. Mas em suma, o que a lição vai nos apontar sobre a questão do caminho difícil, como aqui o verso áureo disse, esperarei no Senhor, porque o Senhor parece que está escondendo o rosto da casa de Jacó, de todo Israel. Mas por quê? Porque tanto Israel quanto Judá vinham mergulhados numa apostasia inconsequente há tantos e tantos anos, incorrigível. E infelizmente o fim deles não passou de fruto de escolhas deles mesmos. Como aqui o verso de alguém que vai esperar no Senhor está se referindo claramente a uma minoria sofrida, muito pequenininha, que esperaria no Senhor para ver o resgate ou a redenção de Israel. Mal sabia eles aqui nesse tempo que isso envolveria a chegada do próprio Messias e envolveria a extensão desse povo de Deus, desse Israel de Deus, a um Israel espiritual, envolvendo pessoas do mundo inteiro sendo agregado num só povo, num só Senhor, numa só fé e num só batismo. Coisas que só poderiam começar a entender nos dias de Cristo para cá. Até os dias de Cristo seria difícil interpretar dessa forma essa linha profética que Isaías e outros profetas messiânicos também apontaram. No segundo tema, profecia cumprida. Aqui nesse tema, como nos dois próximos temas,
estaremos estudando o capítulo 7 e o capítulo 8 de Isaías, que envolve exatamente esses detalhes que eu comentei agora mesmo. A queda do Reino do Norte e depois acabaria também com a queda do Reino do Sul. E dando alguns detalhes de como que isso se sucederia. A profecia cumprida aqui apontando, a primeira parte dela, evidentemente, envolvendo o Reino do Norte, mas entra com a profecia aqui do verso 14 ao verso 16, dizendo sobre uma virgem que daria à luz, que esse seria um sinal. Mas aí já está envolvendo todo o Israel de Deus. Porque, na realidade, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, em ambas as partes, lá no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, quando chega na altura do verso 11 mesmo, está dizendo, ele veio para que era seus e os seus não quiseram. Então isso aí envolve o Israel todo, tanto do norte quanto do sul, veio para que era seus e os seus não quiseram. E lá na cruz do Calvário ficou provado isso. O tempo todo a liderança da igreja dele, com todas as seitas que já envolvia nesse dia aqui, saduceus, fariseus, essênios, zelotes e os judeus comuns, de uma forma absoluta a liderança o rejeitou. Não aceitaram o sacrifício dele. Não o aceitaram como Messias, como filho do Deus vivo. Quantas e quantas vezes tentaram apedrejá-lo por ele se dizer filho de Deus. Irmãos, é algo sério demais a questão da rejeição. Aqui a profecia cumprida inicialmente então, mostrando as ações de Acás, o rei do sul, ignorando por medo o rei do norte e o rei da Síria também, dois povos mencionados na profecia o tempo todo, que seriam derrubados também, atacados pelo rei da Síria, mas apontando então para Tiglat-Pileser III, rei da Síria. Esse iniciaria um projeto de aliança com Acás, o rei do sul, dos judeus, e começaria a investir contra Samaria e a Assíria, que eram dois aliados que tentavam pressionar o reino do sul. E o reino do sul, através do rei Acás, não fez nada para tentar quebrar essa complicação com seus próprios parentes ali, praticamente, e evitar um problema maior. Ele não foi capaz de fazer isso. Ele preferiu mandar um mensageiro com presentes caríssimos, com a propina, né? A mais de 1.600 quilômetros de distância, para se mostrar favorável ao rei da Assíria. E esse começaria a trazer sérios problemas ali para cima do Reino do Norte. E infelizmente mais tarde, o sucessor desse Tiglat, um tal de Sargão, viria e destruiria completamente Samaria, arrasaria com a Síria também, e esparramaria com o povo sobre a face da terra, dando fim à monarquia de Israel. Que é um ponto onde aponta para a profecia aqui, que se cumpriria poucos anos à frente, em que a mesma foi proferida pelo profeta Isaías. Mas, como eu disse, mesclado com essa profecia, tem algo envolvendo tanto o reino do norte, quanto o reino da Síria, um pouco mais acima, mas também envolveria o reino do sul e envolveria principalmente a chegada do Messias, do Emanuel, lá na frente, trazendo então a nossa redenção, pagando o nosso preço na cruz do Calvário. Em 733 até 732, este Tiglat-Pileser conquistaria Damasco, dominando a Síria e fazendo da Síria uma província da Assíria. E em 722, Sargão, o sucessor desse Tiglat, viria e destruiria então o reino de Samaria e daria fim à monarquia de Israel. E pouco mais de 100 anos mais tarde, Nabucodonosor viria e arrasaria com o reino do sul também. Lamentavelmente a profecia foi cumprida, porque eles preferiram tomar decisões com as próprias mãos. Inclusive o rei Acás, o rei dos judeus, estava completamente envolvido até o pescoço com o espiritismo da época, com procedimentos pagãos considerados completa abominação
não só naquele tempo, mas hoje também não mudou nada. Continua sendo abominação da mesma forma. Já aqui no terceiro tema, nós temos consequências previstas. No capítulo 7, do verso 17 ao 25, tem um trecho aqui, a pena inspirada, Profetas e Reis, página 325, aonde diz o seguinte: convite sobre convite foi enviado ao rebelde Israel para que retornasse à submissão a Jeová. As súplicas dos profetas eram cheias de amor, e quando a apresentavam diante do povo, exortando fervorosamente ao arrependimento e à reforma, suas palavras produziam frutos para a glória de Deus. Irmãos, recusar a libertação oferecida gratuitamente a Deus, Acás simplesmente anunciou sua derrota. Deus tentou livrar esses reinos dessas quedas iminentes, através de muito amor e carinho transmitido pelas profecias dos seus profetas contemporâneos. Mas, lamentavelmente, foi rejeitado. A mensagem de Deus não foi ouvida e muito menos obedecida. Tanto que lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, verso 20 a 23, resume poderosamente o resultado da atitude de Acás. Deixou de confiar no Senhor e foi buscar ajuda lá na Síria. Ali mostra que realmente ele não queria envolvimento nenhum com o Deus verdadeiro, mas confiava, lamentavelmente, de forma submissa ao rei da Síria. E mal sabia ele que estava assinando a sentença de morte do seu reino. No quarto tema, o significado de um nome. Analisando Isaías capítulo 8, verso de 1 a 10, vemos aqui o surgimento de Maher-Salal-Hasbaz, o outro filho de Isaías. Já tínhamos estudado em um tema anterior sobre o primeiro deles, que o nome era um tapa na cara do rei naqueles dias. E aqui, nesse outro filho, da mesma forma, o significado: rápido despojo, presa segura. Irmãos, isso era um desconforto absoluto para o rei, aonde um profeta temido, um profeta respeitado, como foi o profeta Isaías, chegava e apresentava esse filho que ele deu o nome dirigido por Deus, para que servisse de lição a esses reis. E não adiantou, nem esse sacrifício pleno que o profeta fez. Me refiro a sacrifício porque ele não deu o nome que ele queria dar. Ele deu um nome estranho, principalmente no nosso idioma, mas para o idioma deles, né, era honra eles poderem dar um nome que Deus pediu. Mas ele não teve o conforto dele e da esposa escolher um nome normal para o filho, mas deu um nome que era para ser usado de lição contra a atitude rebelde dos reis de Israel. E aqui no capítulo 8 de Isaías, do verso 1 ao 10, né, reforça a mensagem do capítulo 7. Antes que a criança alcançasse certa idade, a Assíria tomaria os despojos de guerra das capitais da Síria e de Israel do norte. Realmente isso aconteceu, como nós vimos anteriormente, profecia cumprida. E aqui se referindo claramente a essa criança que nasceu e recebeu esse nome. Mas a outra parte, que envolve o capítulo 7, já mostrava o sinal da Virgem, apontando lá para o Messias. Era outro sinal. Então são profecias mescladas, que nós precisamos de estudar com atenção para podermos desmembrarmos e entendermos cada passo do acontecimento. O nome da criança realmente foi uma profecia do que aconteceu com o Reino do Norte e também o Reino da Síria, que era aliado do Reino do Norte. Um significado forte que também foi ignorado pelo rei Acás. E nem se fala pelos reis que governavam o norte. O quinto tema: nada a temer quando tememos a Deus. Analisando agora Isaías 8, de 11 a 15, nós temos algumas comparações interessantes. A primeira, temos aqui no manual, citando Jerusalém, chorou sobre ela inclusive, e disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que são enviados a ti, eu tenho tentado reunir a ti, uma galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, e você tem apedrejado e matado os profetas. Não ficará em ti pedra sobre pedra que não seja derribada. Infelizmente,
quando chegasse nos dias do rei Nabucodonosor, Jerusalém também seria completamente destruída. Iria para o chão. Por pouco mais de 160 anos depois, ela seria reconstruída nos dias de Esdras. Construção essa que não duraria muito tempo na história também. No ano 70 da era cristã seria totalmente destruída novamente, como a profecia aqui de Mateus 22, 37 apontaria a destruição plena no ano 70 pelos romanos. Depois seria reconstruída em feições romanas com o nome de Aélia Capitolina. E os judeus seriam proibidos de entrar dentro dela. Mas essa vergonha eles passariam. Sabe, irmãos, nada a temer quando tememos a Deus. Temer a Deus, o verdadeiro temor a Deus, ao Deus Santo, significa a recebê-lo, a entendê-lo, a enxergá-lo como o supremo do universo, o supremo criador do universo, o doador da vida, o mantenedor da vida, aquele que é absoluto em si mesmo e tem vida em si mesmo. Rebelar contra ele é rebelar contra a própria vida, porque a vida que temos vem dele, ele nos mantém vivos. Somos galhas do seu tronco. Jesus falou, eu sou a videira e vós as varas. E se estiver em mim e der fruto, vai viver toda a vida com ele. Viverá eternamente com ele. Mas se não der fruto, vai ser tirado, porque inclusive meu pai é o lavrador, justamente para ceder espaço para que elas que dão fruto, deem fruto em abundância. Observe, irmãos, que coisa séria essa informação. O verdadeiro temor a Deus mostra para isso. Se tememos, venceremos. Tememos no verdadeiro sentido, de amor à vida, de amor a Deus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós não tememos a Deus, nós não amamos a vida, porque ele é a vida. Quando tememos a Deus, não precisamos de temer a nada mais. Mas se não temermos a ele, ainda que corramos para qualquer direção, pode ir para qualquer buraco, em qualquer fundo de mar, ele nos encontrará. E se for para nos castigar porque fizemos algo que mereça castigo, seremos castigados. Pode ter certeza. Mas se amamos a Deus e tememos a Deus, nada temeremos, porque sempre seremos vitoriosos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sexto tema, a escuridão dos ingratos mortos-vivos. Isaías capítulo 8, do verso 16 ao 22. Irmãos, aqui mais uma vez mostrando o rei Acás profundamente envolvido naquelas religiões pagãs. Como temos também em 2 Reis, capítulo 16, versos 3 e 4, e do verso 10 ao 15. 2 Crônicas 28, de 2 a 4 e de 23 a 25. Também temos a profecia em Isaías capítulo 8, versos 21 e 22, comparando com 2 Crônicas 28, 22 e 23, o profeta Isaías mostra que se referindo ao povo que ficaria furioso e amaldiçoaria seu rei, como temos aqui no verso 21 do capítulo 8 de Isaías. E quando Acás morreu, o povo tinha tanto ódio dele, que nem colocou ele junto com o sepulcro dos reis. Desrespeitaram completamente essa tradição, sepultaram ele em qualquer canto para lá. Mas não no sepulcro dos reis. A profecia se cumpriu aqui também. Por quê? Porque a escuridão dos ingratos mortos-vivos. Certa vez, Jesus vinha seguindo em suas missões e alguém chegou em Jesus e disse, Senhor, eu vou lá só enterrar o meu pai e volto para te acompanhar. E Jesus falou, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. O que Jesus estava dizendo? Esse moço que estava falando isso para ele, na realidade, ele estava profundamente arraigado, apegado às coisas do mundo, às coisas convencionais do planeta, do mundo de um modo geral. Não estava apegado às coisas do reino de Deus, não estava entendendo que aquele ali era o Filho de Deus, que aquele ali é o doador da vida. Ou seja, quem age dessa forma, ignora a Deus, ignora o temor a Deus, na realidade está ignorando a vida, já morreu.
Porque se ele é que doa a vida e você vira as costas para ele, é um morto-vivo. O que Acás fez era nada mais do que o que esse indivíduo que Jesus falou mais tarde estaria fazendo. E o que muitos têm feito hoje em dia. Por que que lá no Apocalipse trata do laodiceano, que está morno? Mas, irmãos, é muito sério. O morno provoca o vômito em Deus. Isso é uma coisa muito grave, porque ele está morto dentro da igreja, ele está morto dentro de casa. Espiritualmente ele está morto. E para acordar, precisa do fogo, do ouro provado no fogo. Uma fé viva. O colírio nos olhos para abrir, enxergar, prestar atenção nos sinais de Deus, nos sinais que Deus envia na nossa vida. E as vestes brancas, que é a justiça de Cristo. Deixar que Ele faça a justiça, deixar que Ele guie a nossa vida segundo a justiça dEle. E o resto é resto. Do contrário, estaremos tão mergulhados na escuridão das trevas, quanto esteve Acás, quanto os mornos de Laodiceia e qualquer outro que tenha vivido da mesma forma em qualquer época da história da humanidade. No sétimo tema, espiritismo infiltrado. Olha o que diz aqui no Grande Conflito, página 556. O próprio nome feitiçaria é desprezado hoje. A ideia de que os seres humanos podem estabelecer comunicação com os espíritos maus é considerada uma lenda na Idade Média. Porém, o espiritismo tem grande engano, que conta com centenas de milhares ou milhões de adeptos, que entrou nos centros científicos, invadiu igrejas e foi aceito nas corporações legislativas e mesmo nas cortes reais. E é nada mais, nada menos que o reaparecimento sob novo disfarce da feitiçaria condenada e proibida na antiguidade. Irmãos, está ali num velório de uma pessoa evangélica, de certos segmentos evangélicos, e ali o pregador está dizendo, ele está lá na glória com o Senhor. Está amarelinho dentro do caixão, como é que está lá na glória com o Senhor? Presta atenção, irmão. Está morto, a morte é um sono, a pessoa vai dormir, vai desmanchar debaixo da terra. Mas para Deus aquilo ali é um sono. Que desmanche, amanhã ele chama pelo nome e ele vai voltar. Vai ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para desprezo e vergonha eterna, para ser destruído para sempre, porque escolheram viver nas trevas antes de chegar a esse sono da morte. A morte eterna vai vir de uma só vez, para o diabo e seus anjos, de todos aqueles que optaram em viver nas trevas. Então, dizer que a pessoa quando morre vai para o céu, ou vai para o inferno, vai para purgatório, vai não sei mais para onde, não tem diferença nenhuma dos espiritismos que tem por aí afora. Tudo é espiritismo, é crença que o espírito vive sem carne. Isso é antibíblico, não tem fundamento algum. Não tem nenhum posicionamento na Bíblia que sustente esse tipo de ideia. Existem verdadeiros maus intérpretes, pessoas que não sabem analisar texto e contexto e examinar para chegar a conclusões exatas. Mas, de fato, não há fundamento algum nisso. Quando Lázaro morreu, Jesus disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ele estava fedendo, tinha 4 dias. Ali, naquele contexto do capítulo 11, mostra muito claro sobre esse assunto. E no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5 até o 10, bem claro, que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Sua memória ficou entregue ao esquecimento. Sabe, irmãos? Em várias formas, o espiritismo, nos desenhos animados, nas novelas, nos filmes, está tudo infiltrado. Dentro das religiões, está tudo infiltrado, essas crenças absurdas. E isso incomoda. Incomoda a verdade, incomoda a luz. Porque a luz de Deus quer salvar todo mundo. Mas quando as pessoas se envolvem com esse tipo de coisa, envolvem na crença que Satanás tentou infiltrar lá no Éden. Que chega ao absurdo até de humanismo. Das pessoas chegar a pensar que é Deus em si mesmas. São imortais. Que é um extremo dessa crença. Pense, irmãos. Quando entendemos que Ele é o doador da vida, nós teremos o verdadeiro temor a Deus e serviremos a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Que Deus abençoe, que essa seja a nossa visão e a nossa decisão.
Santo Deus, nos dirija, Senhor, na Tua palavra, para que possamos trilhar com passos seguros e firmes, tanto para entender como para ensinar a Tua palavra. E que naquele grande dia, Senhor, possamos, pela Tua graça, Te abraçarmos e abraçarmos uns aos outros nas nuvens dos céus, caminhando em direção ao reino eterno. É o que Te suplicamos, agradecidos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.